Olá, novamente, com muita alegria, damos seguimento ao nosso estudo sequencial, respeitando a cronologia, da Revista Espírita de Allan Kardec. Hoje estamos encerrando o terceiro ano da revista, o ano de 1860, hoje abordando o mês de dezembro. O mês de dezembro contém 14 itens e nós vamos aqui falar a respeito deles, nos aprofundando num ou noutro tema que mereça esse cuidado, essa atenção doutrinária. É interessante porque Allan Kardec vai começar a Revista Espírita em Foco justamente como se fosse uma prestação de contas doutrinária, não uma prestação de contas material, econômica, em termos de ganho, mas da perspectiva doutrinária. Porque o primeiro artigo ele vai dirigir aos assinantes da Revista Espírita, porque consta, né, que a revista tinha assinantes, chegou a ter entre 3 a 4 mil assinantes naquela oportunidade. Havia também uma parte da Revista Espírita que era destinada à distribuição gratuita, e Kardec aproveita, portanto, este encerramento do terceiro ano da revista para fazer este olhar doutrinário e reforçar com os assinantes qual era o propósito, a característica da Revista Espírita. E aí ele fala que esses 3 anos foram suficientes para demonstrar àqueles que acompanhavam a revista a linha de pensamento de Allan Kardec, linha de pensamento de ordem elevada, amorosa, séria. Kardec registra inclusive a questão do aumento das assinaturas que foram acontecendo ao longo do tempo, fala dos testemunhos de simpatia e satisfação desses assinantes, através de cartas, contato pessoal. E ele vai falar algo muito interessante que merece a leitura. Como no passado, continuaremos o estudo raciocinado dos princípios da ciência, do ponto de vista moral e filosófico, sem desprezar os fatos. Mas quando citamos os fatos, não nos limitamos a uma simples narração, talvez divertida, mas certamente estéril, se a eles não juntarmos a pesquisa das causas e a dedução das consequências. Então vejamos que quando Kardec trazia fatos verídicos para a revista, não era apenas para narrar o fato. Nós vamos encontrar este adendo, este acréscimo doutrinário, a fim de que nós pudéssemos entender aquele fato trazido pelo codificador à luz dos princípios da religião espírita, tornando o nosso aprendizado, a nossa compreensão muito ampla, porque Kardec estava sempre atento e conectado aos fatos, à realidade que chegavam ao seu conhecimento de diversas formas. E quando ele identificava um fato interessante, ele não apenas citava o fato na revista espírita, mas trazia sempre, porque o objetivo era de estudo, portanto, trazia sempre as explicações do ponto de vista da doutrina, porque, como ele diz aqui um pouco mais abaixo, para nós não são apenas histórias, mas assuntos de estudo. Então, a gente percebe a seriedade que Allan Kardec dava para essa questão do estudo, do aprendizado. E temos que trazer isto para o movimento espírita, para a casa espírita, nós, enquanto espírita, conservarmos este gosto, este desejo de sempre estudar, sempre aprender. Por isso que nós vemos algumas obras espíritas mais romanceadas, algumas são muito superficiais porque narram apenas histórias. Tem o seu valor, não estamos aqui tirando o seu valor totalmente, tem o seu valor. Mas vemos obras que às vezes contam histórias, mas que trazem aprendizados, reflexões doutrinárias,
Por exemplo, quando damos um exemplo, embora não seja necessariamente um romance, mas André Luiz está lá trazendo fatos reais que ele visitava, através da mediunidade de Chico. Mas André Luiz não narrava apenas o fato, o que ele estava testemunhando do lado de lá. Trazia os fatos e trazia as observações doutrinárias, perguntava aos benfeitores que o assessoravam, trazia, portanto, esses acréscimos para enriquecer o nosso estudo acerca da doutrina espírita. Então é muito importante que possamos manter este amor, esse idealismo por estudar sempre a doutrina espírita. E Kardec faz aqui uma abordagem muito interessante. Quanto mais se avança nesta ciência, mais se alarga o horizonte. Então vejamos aqui que quanto mais nós estudamos, novos horizontes, novas perspectivas vão se abrindo para o nosso aprendizado. Jesus disse: a quem mais tem, mais se dará. Muitas vezes nós queremos revelações dos Espíritos, mas ainda não assimilamos o ABC, a base do Espiritismo. Como é que os Espíritos trarão uma nova ordem de informações que dependem de nós estudarmos e entendermos e compreendermos essas bases da doutrina? Então, a gente percebe que à medida que vamos estudando, nós vamos, em termos de movimento espírita, vamos criando condições para que no futuro os benfeitores possam, se necessário, trazer informações adicionais. Mas enquanto isso, nós temos aí centenas, se não milhares de obras de boa qualidade, para que a gente ainda possa assimilar esses princípios básicos da doutrina, através da mediunidade do Chico, de Valdo Franco, Raul Teixeira, o Pentateuco de Kardec, a Revista Espírita, as outras obras de Kardec dentro da doutrina. Nós temos os pioneiros, Leon Denis, Camille Flammarion, Gabriel Delane, Père Bachutel, Herculano, enfim, são tantos, né? Deolindo Amorim, etc. Né? E aqui ele vai falar que a diversidade de assuntos não exclui o método e a desordem é apenas aparente. Nos esforçamos por evitar de fazer a revista uma coletânea indigesta. Não temos a pretensão de fazer uma obra perfeita, mas esperamos que pelo menos seja levada em conta a nossa intenção. Então, é claro, Kardec apresenta, portanto, essas características, esses traços da Revista Espírita. A diversidade temática é uma característica, sem que isso gere bagunça, desordem. Kardec consegue trazer diversos temas e manter uma organização e um aprofundamento doutrinário impecáveis, que revelam a sua grandeza, um espírito superior, sem dúvida alguma. Depois nós temos como de hábito o Boletim da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, né? Aquelas atas, em resumo, do que acontecia na Sociedade Parisiense. E aqui vamos trazer apenas uma narrativa que nos chamou a atenção, de um médium de Lyon, que estava começando a obter, através da mediunidade, desenhos. Só que esses desenhos ainda não eram tão belos na forma. E São Luís diz que os desenhos têm o seu valor e confirma que os desenhos provêm do mesmo espírito que está ali junto do médium. Mas não tem significação muito precisa, diz ele, pois médium e espírito ainda não estão bem identificados um com o outro. Acrescenta São Luís que o médium poderá, com o tempo, tornar-se excelente. Olha que informação valiosa dentro do assunto mediunidade. São Luís está aqui falando o que Kardec depois mencionaria em O Livro dos Espíritos, das chamadas relações fluídicas. Afinidade entre o espírito e o médium que vai sendo construída ao longo do tempo. Isso é muito importante. Vemos médiuns apressados que chegam na casa espírita, em poucos meses de estudo ou pouco tempo de mediunidade, já quer produzir, escrever livros. Claro que aí está o orgulho, a pressa comprometendo o resultado. E aqui a gente vê, nesse texto que Kardec reproduz no boletim, a necessidade de haver entrosamento, afinidade
relações fluídicas, e isto só vai se estreitando com o tempo, né? Não há milagre. Claro que às vezes nós notamos, em casos excepcionais, que médium e o espírito já trazem uma convivência antiga de séculos, de milênios. Então já há entre eles uma afinidade fluídica, uma relação de simpatia construída ao longo de muitas reencarnações e de muitas vivências nesse ir e vir da erraticidade para o corpo físico. Claro que isso, estando hoje um deles aqui na Terra, na condição de médium, claro que isso facilita muito essa relação fluídica, que certamente se dá de forma mais rápida, mas nem sempre acontece isso. Às vezes o espírito vai começar uma tarefa com o médium, tiveram poucos contatos na erraticidade, por exemplo, ou não tiveram contato algum. Nós vamos dar um exemplo aqui da obra André Luiz, que citamos há pouco, através do Chico. Há referências de que André Luiz visitou o Chico, ficou visitando o Chico na casa espírita durante aproximadamente 2 anos, para ir estabelecendo sintonia, relações fluídicas para uma obra de vigor que viria mais adiante, né? Nós notamos isso com o médium, às vezes o médium iniciante que está estabelecendo essas relações fluídicas com os espíritos da reunião, às vezes a psicografia, a escrita é mais vaga, mais curta, concisa, a fala, a psicofonia também, pois com o tempo, com essa afinidade se estreitando, esta sintonia, percebe-se que, havendo seriedade do médium, tratando-se de um espírito também sério, naturalmente que o trabalho irá apresentar gradativamente uma amplitude, uma ampliação de resultados. É o que São Luís está falando. São Luís está falando isso, fala, o médium é bom, o espírito está ali, tem o tempo que com o tempo os desenhos virão com uma qualidade melhor, porque isso depende desta afinidade, depende dessa relação fluídica, repito, que vai se estreitando, se consolidando com o passar do tempo, à medida que o médium se empenha. Porque se você tem um espírito do lado de lá, sério, querendo trazer uma mensagem à Terra, e encontra um médium preguiçoso para o estudo, descuidado no aspecto moral, não segue aquelas recomendações do Livro dos Médiuns, é claro que esta relação fluídica, ela vai sofrer este prejuízo. É como se houvesse ali uma interrupção ou obstáculos, ainda que momentaneamente, intransponíveis pela conduta irregular, indesejável do médium. Mas à medida que o médium se empenha, o espírito também, percebendo esse esforço do médium, ali estará junto dele, estreitando esta relação, que inclusive se dá durante o sono físico, há tudo para que haja esse estreitamento de laços para a tarefa mediúnica. Lembramos um outro exemplo de Divaldo Franco, quando ele, no final de alguns eventos, de algumas palestras, há a psicofonia do Dr. Bezerra. Eu acompanho esse fenômeno no Divaldo há praticamente 2, 3 décadas. Já vi eventos lá no passado que o Divaldo se concentrava e precisava de alguns segundos, às vezes ficava em silêncio 20, 30 segundos, às vezes até mais, para ir estreitando este laço, e a psicofonia se desse, inclusive com uma transfiguração parcial, mudava a face do Divaldo, a voz e tudo mais. Com o passar do tempo, com o estreitamento de laços, já vi momentos em que agora esse entrosamento se dá de forma muito rápida. O Divaldo às vezes está falando na palestra, falando e automaticamente, numa fração de segundo, lá está o Dr. Bezerra falando pelo Divaldo. Por que agora isso se dá de forma mais rápida? Porque houve este estreitamento de laço, essa afinidade de relações fluídicas que São Luís anotou aqui. Muito importante. Então, médiuns apressados, certamente o resultado estará em xeque. Há necessidade de respeitar este tempo e o médium seguir estudando, se aperfeiçoando moralmente, etc. Depois nós temos também um artigo muito interessante, chamado Arte Pagã, Arte Cristã, Arte Espírita. Isto aqui se deu porque nós vamos ver ao final da revista,
desse mês que estamos estudando, o espírito Alfred de Musset. Ele era um poeta e um dramaturgo francês do século XIX, portanto ligado às artes, e ele vai responder algumas perguntas, e uma das perguntas gera essa resposta, que é um artigo aqui, uma frase bonita dele, e Kardec vai fazer um texto extraordinário, porque é perguntado ao espírito sobre pintura, escultura, arquitetura, poesia, se elas inspiraram as ideias pagãs e cristãs, e aí o espírito vai responder assim, vou ler. Fazeis uma pergunta respondida por si mesma. O verme é verme, torna-se bicho da seda, depois borboleta. Que há de mais aéreo, de mais gracioso do que uma borboleta? Então, a arte pagã é o verme, a cristã é o casulo, a arte espírita será a borboleta. Então, vejamos aqui aí um texto de Kardec, que nós não vamos ler todo, mas é de uma beleza. Aqui a gente percebe Kardec como um espírito superior, que tem amplo conhecimento em diversas áreas, inclusive a artística, ele vai revelar um domínio sobre esse tema. A arte, nós sabemos que a arte exprime uma ideia, um sentimento, uma emoção, uma crença. A arte mexe realmente com as nossas emoções, pode ser através da música, da dança, da escultura, pintura, teatro, poesia, literatura, cinema, enfim. E Kardec vai falar a respeito dessa questão da arte, a evolução da arte. E eu achei muito interessante. Primeiro ele diz assim, né, quando o Espírito fala de que uma arte foi progredindo e se aprimorando, né, porque nós vamos ver que estão correlacionados. Foi uma evolução do pensamento humano. A gente percebe isso, né, aquele período antes de Jesus, quando veio a primeira revelação, aquele período mais primitivo da Terra, com Jesus depois, o cristianismo e o espiritismo há 164 anos aproximadamente. Então a gente percebe que houve uma evolução, não é que uma veio substituir totalmente a outra. Há um encadeamento de pensamento. Por isso o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec coloca, não vim destruir a lei, que era uma somatória, um progresso de pensamentos, as bases sendo trabalhadas. Então o Espiritismo não veio apagar a segunda revelação e a primeira revelação e substituí-las, de forma que há um encadeamento. A segunda revelação, Jesus, a maior de todas. A primeira e a segunda, orbitando em torno dela, ou em torno do Cristo. Mas é bonito aqui porque Kardec fala isso, né? Que o Espiritismo apoia-se essencialmente no cristianismo. Não vem substituí-lo, completa-o e veste-o com roupagem brilhante. Recomendo aqui a questão 627 do Livro dos Espíritos. Qual a finalidade do Espiritismo? Se nós tínhamos o Evangelho, tínhamos Jesus, Jesus falava por parábolas. Chegou o momento em que as ideias tinham que ser tratadas de forma mais claras, para que ninguém pudesse pretextar ignorância. Aí vem o Consolador, o Espiritismo, relembrando o que Jesus disse, trazendo coisas novas. Mas Kardec vai anotar aqui, portanto, porque a ideia espírita, por ser as leis divinas que nós desconhecíamos, agora estamos conhecendo, está presente na era pagã. Kardec cita aqui na mitologia, né? Olha que bonito, ele diz assim, a mitologia não passa de um quadro da vida espírita, poetizada pela alegoria. Quem não reconheceria o mundo de Júpiter, que nós já descrevemos aqui como um mundo superior, nos campos elíseos, com seus habitantes de corpos etéreos, e os mundos inferiores no Tártaro, as almas errantes nos manés, ou manes, os espíritos protetores da família nos lares e nos penates, no Letes, que era um rio da região do Hades, que quem tocava ou bebia tinha o esquecimento completo da memória. Daí ele diz como sendo o esquecimento do passado no momento da reencarnação. Então é um texto muito bonito de Kardec. Aí ele fala a arte pagã, que expressava o pensamento, nosso pensamento primitivo daquela época, dava mais ênfase à vida material, ainda era muito primitivo, de forma que nós valorizávamos mais a forma
e a beleza física do que a espiritual, com raríssimas exceções à época de missionários que reencarnavam e tinham um pensamento mais amplo. Mas aí Kardec fala, a arte da época tinha essa característica, reproduzindo esculturas que apresentavam a beleza física, o homem musculoso, né, a beleza da forma. Depois veio o cristianismo para nos apresentar a beleza da alma, que estava acima da beleza da forma. Né? Então a gente percebe, ele diz aqui, a arte cristã adicionou a expressão de um sentimento novo, desconhecidos do antigo. Mas mesmo assim ele faz uma constatação que a arte cristã, naquele momento, os cristãos eram perseguidos, passavam por sofrimentos, os primeiros adeptos. Então a arte cristã retratou muito isso. Nós vemos aqui, Kardec fala, né? Quadros que retratam essas torturas físicas e morais sofridas por muitos dos trabalhadores do primeiro momento do cristianismo. A música é grave, monótona, a própria beatitude tem um cunho de tédio, de desocupação e satisfação pessoal. Então, muito da arte cristã, não toda, mas uma parte da arte cristã, realmente destaca esses pontos que Kardec fala. Aí ele fala com uma beleza, né? Ele fala, o Espiritismo ampliou a percepção dos artistas. O Espiritismo fala de vida futura, o Espiritismo fala de uma felicidade ao alcance de todos nós, que a morada dos eleitos não é isolada, que há uma solidariedade incessante entre o céu e a terra, o intercâmbio entre os espíritos e nós. A beatitude já não é mais uma contemplação perpétua, né? e de uma inútil ociosidade. Fala do olhar de Deus para nós, sempre nos impulsionando para a atividade do bem. O mal já não é relegado para as fornalhas do inferno, né? E Deus, em sua bondade infinita, sempre abre caminho para o arrependimento. Aí ele fala, essas informações espíritas são fecundas fontes de inspiração para a arte. Olha que beleza, né? Realmente o pensamento espírita abre um horizonte para a manifestação artística que é impressionante. Então ele diz, o Espiritismo abre para a arte um campo novo, imenso e ainda não explorado, principalmente naquela época. Hoje nós já vamos encontrar manifestações da arte espírita e ainda continuamos progredindo nessa área. Né? Porque um dia, com a evolução do planeta, o mundo melhorado do porvir, a arte vai reproduzindo, vai também progredindo. E a arte um dia certamente vai exprimir apenas a beleza do sentimento, da alma, em plena harmonia com o belo e o divino. Ainda temos manifestações artísticas grotescas, ruidosas, que nada tem de divino e de belo. É a nossa imperfeição ainda, mas caminhamos para uma melhoria. Já há muita coisa boa, né? Muitos artistas missionários que reencarnaram e deixaram no campo da pintura, no campo da escultura, no campo da música, mesmo em séculos anteriores, quantos que não deixaram marcas de como deve ser a expressão artística. Beethoven, Bach, e tantos outros, Michelangelo, e assim por diante. Né? E aí ele vai falar que a arte espírita um dia será uma arte nova, né? E aí a gente percebe que hoje já encontramos um pouco isso, esse campo. Há, inclusive, muitos espíritas que trabalham na manifestação artística, compõem música com a ideia espírita, poesias, retratando as diretrizes do espiritismo, filmes, a literatura vasta hoje no campo espírita, né? Então a gente percebe que avançou muito, né? Nós temos esta arte espírita por duas vias, seja mediúnica, quando os espíritos trazem para nós, através da mediunidade, uma poesia, uma letra de música, etc., seja quanto o próprio espírita, ainda que sejam recursos anímicos, é um espírito que já desenvolveu essas aptidões da sensibilidade artística, ele próprio cria, embora seja muito comum, sem tirar o valor do espírita ou do trabalhador nessa área, ele atrai e às vezes é inspirado em alguns pontos e recebe uma inspiração para que aquilo realmente venha
de forma perfeita, mas existem as criações artísticas mediúnicas e as criações artísticas anímicas. E nós vamos evoluindo, desenvolvendo esta aptidão para o belo, para o harmônico, para o equilibrado. Eu às vezes até brinco, falo particularmente, sou um espírito muito empobrecido nessa área, vou precisar ainda de muitas reencarnações para desenvolver isto. Já me esforço por conta do conhecimento espírita, isso que é importante, o conhecimento espírita vai fazendo com que nós busquemos mais essas expressões da arte equilibrada. Então, me vejo colocando músicas clássicas, a gente vai refinando, aprendendo a gostar, a entrar em meditação, a se acalmar, a ler uma poesia, a ler uma boa obra, hábitos que de homem velho ainda não tínhamos, então o Espiritismo vai também nos convidando a estes novos hábitos nessa área da arte. Um artigo muito bonito. Depois ainda nós vamos falar daquela comunicação de Alfred de Musset. Aqui o segundo outro ponto, História do Maravilhoso. Vocês lembram que em setembro de 1860, Kardec fez a citação dessa obra de Louis Figuier, e que atacava a manifestação dos espíritos, trouxe uma obra, a História do Maravilhoso, em 4 volumes. Kardec, já naquela época, escreveu um texto muito bonito, que nós destacamos. Inclusive, essa questão do sobrenatural e do maravilhoso acabou virando um capítulo da primeira parte do Livro dos Médiuns. Então, aqui Kardec simplesmente reproduz mais alguns pedaços, alguns textos desta obra, e Kardec vai demonstrando aqui que ela não consegue explicar, porque, de fato, a manifestação espiritual é uma lei divina, E aí ele tenta, no final, o autor desdenhar do Livro dos Espíritos, dizendo que é uma obra obsoleta, de moral adormecedora, e Kardec fala, rechaça, dizendo que não, que o Livro dos Espíritos traz uma moral para a alma. Depois nós temos palestras familiares de além-túmulo. Lembro que no mês de novembro de 60, estudamos uma comunicação muito interessante de Baltazar, o espírito gastrônomo. Lembra que ele, apegado aos alimentos, ao hábito da comilança, mesmo no mundo espiritual, depois de muitos anos, de 30 anos, se não me falha a memória, um dos assinantes da revista, ao ler a comunicação, o reconheceu, porque achou muito interessante as características e indicou o nome, Senhor G. de la R, R, que é G.R. São as iniciais. E aí evoca o espírito, e é interessante que ele continua do mesmo jeito, Ele chega assim, não tendes algo a me oferecer? Decididamente são poucos amáveis. E aí Kardec diz, o que poderíamos oferecer para vós? Um chazinho, um jantarzinho muito fino, eu gostaria mais disso. Então era um espírito ainda muito, com esses hábitos muito arraigados. Aí perguntam para ele se ele conhecia um certo senhor G. de la R, que seria ele próprio, Aí ele identifica que realmente descobriram quem ele era, E aí fala um pouco da vida dele, daí, Kardec chega até, aqui a pergunta chega até a falar, que você, numa formatura de advogado, juntastes colegas numa sala decorada em câmara mortuária. E aí ele confirma isso, que fez, que eram as excentricidades do seu caráter, mas que mesmo depois de jantares com essa magnitude, ele de forma, sem que ninguém soubesse, ainda praticava alguma boa ação que ignoravam, talvez levasse alimentos para pessoas famintas. Qual a sua atual opinião sobre a divindade? Apesar que o corpo que tanto amei materializou meu espírito, a tal ponto que lhe será preciso muito tempo para quebrar os laços terrenos das paixões que o prendiam à terra. Então, os hábitos materializados, o apego, aqui no caso em particular, a alimentação e outras coisas mais, fez com que esse espírito, a gente fala um espírito com hábitos materializados. Então, o hábito que ele teve em vida tem, naturalmente, tem um impacto no ser espiritual. Hábitos materializados geram um espírito ainda muito apegado. Então, ainda é um espírito difícil, em termos de hábitos, pelas escolhas que continuava fazendo no mundo espiritual.
Depois tem a educação de um espírito. Aqui Kardec recebe uma notícia, né, de que um casal médium, né, a esposa era uma excelente médium, mas ela tinha um espírito que a impedia de entrar em contato com outros espíritos. Portanto, atrapalhava a sua mediunidade. Kardec até chega a falar aqui interessante, que veja que se trata de uma simples obsessão e não subjugação, porque a médium absolutamente não é enganada por esse espírito. O espírito simplesmente impedia, né? Então, Kardec faz essa observação. E que dissemos que não adianta se livrar do espírito pela cólera, pela ameaça, mas sim pela paciência. Então, aqui Kardec já nos vai apresentando essa metodologia de como se livrar dos maus espíritos. Não adianta a violência, não adianta hábitos materiais, é a paciência e a nossa transformação moral, convidando ele para a mudança também. É aqui Kardec vai narrar o diálogo que o casal teve com o espírito, tentando conclamá-lo à mudança, a deixar o mal de lado. E aqui a gente vê por algumas respostas que de fato era um espírito muito mau e que não tinha vontade de mudar. Em alguns momentos ele apresentava um lampejo, mas no geral ele dizia, né, jamais tenho remorso e gozo o mal que faço, porque não posso ver os outros felizes sem sofrer. Então era um espírito infeliz que não gostava de ver a felicidade do outro e ali atuava para prejudicar. Então eles vão tentando, através das perguntas, desenvolver no espírito algum tipo de arrependimento, um novo olhar, uma nova perspectiva, e ele insiste, eu sou muito mal, agrada-me a fazer o mal. Se pudesse, na resposta do item 8, ele fala, eu faria até mais coisas a vocês, ao casal, mas o teu bom anjo da guarda e tua Maria me impedem. Né? Então, Maria era uma jovem que evocavam e que não podia se manifestar. Então, é um espírito que estava próximo do casal. Então, vejam, outro aquele ponto que já dissemos, o espírito não pode fazer tudo o que deseja, há limites. Né? E se pudesses, eu faria 1000 coisas a vocês. Né? Ele não fala o quê? Sente o desejo de melhorar? Ainda não. É preciso que vocês orem a Deus para que me permita, que tenha piedade de mim. Quer dizer, em alguns momentos ele pede, orem a Deus. Quer dizer, às vezes assim, nós estamos numa situação tão ruim, mas nós não queremos fazer força para mudar, porque depende de nós. Então a gente quer que simplesmente de forma mágica Deus mude tudo e eu me veja numa situação totalmente diferente. Deus ajuda, criando as oportunidades, mandando os bons espíritos que nos ajudam, mas o esforço, a escolha, a mudança é nossa. Né? Então, creio na justiça de Deus, desejo que os meus sofrimentos acabem. Né? Então, aí aqui tem uma pergunta interessante, né? Durante a tua última vida, não fizeste nenhuma boa ação? E ele diz assim, fiz por ambição e orgulho, jamais por bondade. Por isso não foi me levado em conta. Olha que interessante, né? Então não adianta essa caridade interesseira. A caridade tem que ser feita com o coração, com o desejo de servir. Senão, quase nada ou nada aproveita o espírito. Lembremos de Paulo, né? Se eu distribuir todos os meus bens, toda a minha fortuna, mas não tiver caridade, isso de nada me aproveita. Então não adianta fazer o bem para pousar, para sair na foto, para fazer uma selfie, para divulgar nas redes sociais. A necessidade é que aquilo seja do coração, que realmente o desejo de servir, né? Principalmente no anonimato, quando é possível. Mas aqui uma coisa que eu gostaria de destacar nessa comunicação, vejam, a orientação de Kardec ao casal, e aqui se assemelha à forma como nós devemos cuidar amorosamente dos espíritos que nos atormentam. Não é aquele olhar de querer, não, eu quero me livrar desse espírito, eu quero me afastar a todo custo desse espírito. Nos esquecemos que esses espíritos são nossos irmãos, em evolução, momentaneamente equivocados. Aí vemos a reunião mediúnica com esse papel de acolhimento desses espíritos aflitos, desses espíritos maus, momentaneamente equivocados, a necessidade de estabelecer com eles um diálogo amoroso, de esclarecimento. Como vimos aqui, pode ser que o espírito não mude de uma hora para outra, é difícil isso acontecer, porque às vezes são séculos cristalizados no mal, então aquele diálogo é mais para ele receber uma orientação, a boa vibração do ambiente vai tocando ele,
Há casos que o espírito volta uma segunda vez, volta uma terceira vez. Aos poucos vai mudando a sua disposição íntima. Há casos em que aquele espírito já está sendo cuidado, e aí os benfeitores promovem técnicas, trazem uma mãe, uma avó, um parente querido do passado. Ele, quando vê, já estava em condições desse despertamento, os espíritos sabem, trazem esses parentes. Aí o espírito realmente cai num pranto de choro, muda. Então mas o importante é este olhar diferente de querer simplesmente se ver livre daquele espírito. Muitas vezes, quando ele está conosco, há uma razão de ser. Envolvê-lo na nossa prece, não precisa ser o reino mediúnico, quem tem experiência, vivência mediúnica, que consegue no dia a dia registrar essas presenças, o envolvimento mental, a prece, um diálogo mental, uma leitura para que o espírito acompanhe, nesse intuito de ajudá-lo também a encontrar a sua paz. Isso é muito importante. Pois Kardec traz algumas dissertações espíritas, que são comunicações curtas. Tem uma aqui que eu recomendo a leitura, Entrada de um culpado no mundo dos espíritos. É um relato assim bem vivo do sofrimento no mundo espiritual. Sempre, nós vamos ver que o sofrimento sempre tem fim, porque aqui na comunicação o espírito narra todas as situações que ele passou no mundo espiritual. Pelo que morreu muito jovem, parece-nos um jovem muito apegado aos prazeres da terra, ficou retido ao corpo durante um tempo. Isto acontece quando o espírito é muito apegado ao corpo, às coisas terrenas, e pelos hábitos ocorre a desencarnação e ele fica ali retido ao corpo, muitas vezes até propositadamente para ver o início da decomposição, para entender que matéria é perecível, que somente o espírito é eterno. Aí ele fala, lembrou de algumas reencarnações, onde ele também teve uma vida muito equivocada. Ele começou a ter um pouco de vergonha dele próprio, tentou se esconder, andou para lá, para colar, que ele usa expressões interessantes, viu formas sombrias, quer dizer, outras companhias espirituais do mesmo quilate, ou até pior, vagou, não conseguia encontrar alento, felicidade, a angústia, ele fala, angústia de uma alma que sofre sem trégua, sem esperança, sem arrependimento. Por isso que alguns espíritos, às vezes, quando falam do seu sofrimento, eles apresentam como um sofrimento eterno. Não é que não vai acabar, é que é tão intenso, e são tantos anos, que parece eterno, parece que não tem fim. Mas ele próprio narra que depois de um tempo, ele conseguiu se acalmar, conseguiu orar verdadeiramente a Deus. Deus me ouviu, e vai me dar uma nova chance. Então, todo sofrimento cessa, acaba. O sofrimento não é para sempre. O sofrimento é transitório e tem um sentido. Atingido esse objetivo, que é de despertamento, de mudança interior, naturalmente que ele já atingiu ao seu objetivo. Então, há leis que regulam isso, há espíritos benfeitores que nos acompanham, e por mais amarga que sejam as nossas experiências, na terra, no além, há um propósito para tanto. E nós próprios, pela imperfeição, somos o que causamos isso. O sofrimento não é da vontade de Deus, decorre ainda da nossa imperfeição e das nossas escolhas, mas à medida que vamos progredindo e vamos praticando o bem por opção, sem prejudicar os outros, já não haverá mais a necessidade desse sofrimento como necessidade expiatória ou provatória. Poderemos, mais adiante, como espíritos mais evoluídos, passar por missão, mas já não haverá mais a necessidade dessa dor despertar, que era o caso aqui narrado, é o que acontece conosco, no mundo atrasado ainda como a Terra. Mas o sofrimento sempre tem um fim. Pois tem o castigo de uma egoísta, é uma comunicação, inclusive, que vai compor a obra O Céu e o Inferno, de Claire ou Clara, está lá no Espíritos Sofredores, na segunda parte da referida obra, e aqui é um espírito que sofreu muito com o egoísmo, um espírito muito egoísta. E o egoísmo realmente traz ao espírito muito sofrimento. E ela narra a semelhança da comunicação anterior, esse drama no mundo espiritual. Quando os espíritos narram seus dramas, às vezes com palavras vivas, explícitas, não é para nos aterrorizar, é para nos despertar, para que a gente tome consciência de o quanto uma vida vazia, leviana, no egoísmo, no prazer do mal, sem perspectivas espirituais, por lei de causa e efeito,
vai gerar dificuldades e dramas no mundo espiritual depois. A finalidade é essa, é de esclarecimento e, por consequência, despertamento. Então ela fala desse tempo que se arrasta no mundo espiritual, esse tempo diferente do mundo espiritual, né? É um dia, é um ano, um século, que sei eu, as horas não se marcam, as estações não variam, sofro, nada vejo em volta de mim, senão sombras silenciosas, arrasto-me como um estropiado. Então ela fala desse sofrimento, sem perspectiva naquela momento para o espírito. E aí esse espírito procura uma ajuda. Ao médium que havia se esquecido dele, vem porque haviam dado 2 comunicações na casa da médium. Depois ela foi à sociedade parisiense, o espírito Claire, ou Clara, pedindo, não, venha procurar-te aqui, já que me esqueceste. Não basta preces isoladas e que o meu nome seja pronunciado para acalmar meu sofrimento. Eu quero que, deixando as tuas dissertações filosóficas, te ocupes de mim. Não basta preces esporádicas. Quando há um espírito em sofrimento, a gente tem que realmente envolvê-lo com ternura e com frequência. Se ocupes de mim. Então era um pedido de ajuda. Por favor, não me abandones. Né? E aí depois vem um espírito falando, que era fazendo referência ao espírito claro, que foi egoísta, que tinha tudo, menos um bom coração, abusou da beleza, da fortuna, dos prazeres, da adulação. Foi uma mulher muito, realmente, era invejada pelo mundo. E aqui é uma coisa muito interessante, assim, ó. Se não violou a lei dos homens, violou a lei de Deus, porque desconheceu a caridade, a primeira das virtudes, só amou a si mesma, agora ninguém a ama. Isto é um suplício. Ah, se os homens soubessem quantos lhe custa ser egoístas. Entretanto, Deus, que nunca desiste de nós, vô-lo ensina todos os dias. E nós vamos encontrar várias lições da doutrina, no Livro dos Espíritos, este vício mais grave, o Evangelho segundo o Espiritismo, que nos fala do egoísmo realmente como um defeito moral, que traz muito sofrimento. Eu achei interessante aqui, porque às vezes a gente vive na Terra sem violar as leis dos homens. Eu não fiz o mal para ninguém, não pratiquei nenhum delito, nada que violasse as normas da sociedade. E aparentemente a pessoa fala, morreu, nossa, cumpriu a lei dos homens, está bem no mundo espiritual. Não. Não basta apenas não fazer o mal ou não violar a lei dos homens. Porque aqui ela foi bela, e às vezes pela beleza ela podia atrair homens, magoá-los, ferir o sentimento, e isto a lei humana não gera nenhum comando penal, nenhuma norma, nenhum crime. Né? A beleza, a busca pelos prazeres, mas nós temos que nos alinhar à lei de Deus. A existência na Terra tem uma proposta superior. Não basta apenas não fazer o mal. Nós precisamos, de fato, nos envolver no bem. Não basta não... E quando nós nos omitimos do bem, conforme está em O Livro dos Espíritos, aí sim nós violamos a lei de Deus. Não a lei dos homens. Ninguém vai bater à nossa porta, um oficial de justiça, um policial, olha, o senhor está encrencado com a lei porque deixou de praticar a caridade. Não. Mas violamos a lei de Deus. E isso depois gera estes dramas, esses sofrimentos íntimos de um espírito extremamente egoísta que, aqui consta, desconheceu a caridade. Aqui, na sequência, aquela comunicação de Alfred de Musset, que gerou aquele artigo que nós lemos da arte. E aqui só uma pergunta que eu achei bonita, né? Qual será a influência da poesia no espiritismo? E aí ele diz, né? A poesia é o bálsamo que se aplica sobre as chagas. A poesia foi dada aos homens como o maná celeste, um alimento celeste. Todos os poetas são médiuns que Deus enviou à terra para regenerar um pouco o seu povo e não o deixar embrutecer-se inteiramente. Pois o que há de mais belo, que mais falha a alma, do que a poesia? Então, repito, eu vou me esforçando aqui para ler nas obras espíritas, em outras obras, as poesias e desenvolvendo essa sensibilidade, porque realmente a poesia tem essa característica de bálsamo. Né? E depois tem uma comunicação, intuição da vida futura. Ele fala das pessoas que têm hábitos espiritualistas, isso revela uma intuição da vida futura, que às vezes, por exemplo, no Dia dos Mortos, às vezes visitam
os seus parentes no cemitério, isso já é uma intuição vaga de que a vida continua. Porque se a pessoa não acreditasse no nada, que morreu, acabou tudo, não havia por que ir no cemitério, trocar as flores, lembrar da pessoa, do parente querido, né? Então é um gesto intuitivo de intuição. Depois tem uma mensagem também sobre a reencarnação, muito bonita, do espírito Delphine de Girardin. E ele fala, né, como explicar, olha que raciocínio interessante, uma mesma família, vedes a esta mesa um bom pai de família. Tem várias crianças lindas, umas de inteligência notável, outras num estado de quase abjeto. De onde esta diferença? O mesmo pai, a mesma mãe, a mesma educação e tantos contrastes, só a reencarnação. E se encontra uma família, os filhos receberam a mesma educação, a mesma formação, a mesma genética, personalidades totalmente diferentes. Uns calmos, outros irritados, com propensão ao bem, o outro com propensão ao mal. Um materialista, outro mais espiritualista. São personalidades mesmo em gêmeos univitelinos, que vieram do mesmo ovo que se partiu. A mesma genética, né? Comportamentos diferentes, traços psicológicos diferentes. É só a reencarnação. Esses espíritos já existiam, trazem conquistas e desacertos do passado que se expressam agora, né? E ainda diz a mensagem, para entrar no reino dos céus é preciso que sejais perfeitos. Como que nós vamos ser perfeitos? Não absoluto como Deus, porque Deus é único, mas uma perfeição relativa a ponto de que nós vamos cada vez mais nos aproximando de Deus, mas como essa distância é sempre infinita, porque Deus é único, estaremos sempre progredindo dentro dessa perspectiva relativa, cada vez mais próximo do Criador. Uma reencarnação é insuficiente, uma vida. Então, a reencarnação para que a gente possa até entender essa questão do progresso. E depois também, por fim, aqui as duas últimas mensagens, muito interessante, tem o Dia dos Mortos, que aqui é um espírito, né, que vai responder, Charles Nodier. Ele vai responder uma pergunta, eu achei muito interessante, só fazer essa observação, sobre a prece aos mortos. Diz que há pessoas que estão no mundo espiritual e ninguém lembra deles, pessoas esquecidas do mundo, dos próprios familiares. E como ficam essas pessoas? Não recebem as preces de ninguém? Claro que o socorro espiritual sempre há para esse, mas e as preces? Eles dizem assim, não há pessoas piedosas que oram por todos os mortos em geral? Então, essas expressas preces são revertidas aos espíritos esquecidos. Olha que interessante. Essas preces genéricas, Pai, acolha aqueles que estão no mundo espiritual, aqueles que morreram, que voltaram à pátria. Então, essas preces genéricas, os benfeitores aproveitam, porque essas preces geram pensamentos, geram, portanto, energia, fluido mental, uma boa vibração. E isto, os espíritos manipulam isso e direcionam para aqueles que estão esquecidos no mundo espiritual, para que lhes sirva de alento, para que lhes sirva de acolhimento. Muito bonita essa informação aqui, né? E por fim o texto tem aqui, o último é o diabrete familiar, mas encerramos com uma comunicação, uma mensagem de Lamennais, alegoria de Lázaro. Ele fala da ressurreição de Lázaro, as faixas, né? O corpo físico de Lázaro já estava enfaixado. Jesus recebe a notícia, a pedido das irmãs, vai até lá, chama Lázaro e o ressuscita. Nós sabemos que Lázaro não estava fisicamente morto, que Jesus disse que não veio para descumprir as leis. E, consumada a desencarnação, não há como voltar. Lázaro estava no estado de letargia, conforme sabemos. Jesus o chama, o desperta, ele já estava ali há alguns dias e ele sai do sepulcro, né, retirando estas faixas. Então aqui é uma simbologia, por isso a alegoria de Lázaro, né? Ele chama aqui essas faixas do materialismo, porque muitas vezes nós vamos, o espírito com sucessivas reencarnações materialistas, vimos egoístas, indiferentes, nós vamos então, simbolicamente falando, nos enfaixando cada vez mais nas faixas do materialismo, cristalizados no materialismo e, quando reencarnamos, trazendo essas tendências inferiores que se caracterizam por condutas materialistas, pouco espiritualistas, de pouca preocupação com o próximo,
pouca preocupação em servir, mais preocupado com a aparência, com o ter, com a imagem, do que com o ser. Então, são as faixas de materialismo que nós vamos nos permitindo, né? Ele diz aqui, das nossas torpezas, os nossos materialismos, os nossos ceticismos que nos envolvem, né, nessas faixas. E aí vem o chamamento do Cristo, Lázaro sai, né? Então o chamamento do Cristo simbolicamente é isso, para a gente se desenfaixar dessas condutas materialísticas, céticas, e possamos aspirar, já realmente idealizar coisas espirituais, a importância dos valores nobres, da boa conduta, né? E o Espiritismo, questão indica o 799 do Livro dos Espíritos, como ele contribuirá para o progresso, destruindo o materialismo, esta grande chaga da humanidade, destruindo o preconceito, né? E apresentando-nos a solidariedade. Então aqui é isso, é destruir, que às vezes a gente trazemos do homem velho essas faixas de materialismo, em alguns mais faixas, o materialismo é mais vigoroso, em outros, nós que já começamos a despertar, já estamos começando a tirar essas faixas, mas ainda sobram algumas. Porque, mesmo conhecendo o Espiritismo, nós vemos pessoas que ainda conservam alguns hábitos materialistas, porque o Espírito está mudando, está em transição, está melhorando, consegue retirar todas as faixas. Outros já estão mais adiantados e já conseguiram retirar e levam uma vida profundamente espiritualizada, em que pese viver na matéria. Porque estamos no mundo, temos que cuidar do corpo, mas não há o apego, não há essa distorção de valores. Então, por isso que alguns que ainda trazem essas faixas do materialismo, ouvem os apelos do espiritismo, de outras religiões, chamando a uma conduta mais espiritualizada, as pessoas têm dificuldade, querem servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo. Como de Jesus, não podemos servir bem a dois senhores, então fica com, às vezes, condutas dúbias, conflitantes, ora cuidando do espírito, ora cuidando do corpo, são essas faixas. E o espírito já ouvindo o chamamento do Cristo, tentando se desencilhar, e ainda os hábitos enraizados, o homem velho. Então é uma lição muito bonita, curta, mas dentro dessa simbologia está nos convidando a refletir sobre o chamamento do Cristo, e o Espiritismo é o cristianismo redivivo, nos traz de volta este canto do Cristo, para que possamos nos desenfaixar de materialismo, de imperfeições, de torpezas, de equívocos, e possamos ir trabalhando o brilho da alma, os valores espirituais. Que beleza, né? Então terminamos aqui o 3º ano da Revista Espírita, sempre gratificados por tanta informação, tanta beleza que nós encontramos nessa tarefa do codificador. Muito obrigado por vocês que nos acompanham. Esperamos que tenham os próximos dias de muita paz. Até o nosso próximo estudo.